Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 8 de setembro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral criou na internet um simulador de voto para auxiliar o eleitor, hein? O objetivo é familiarizar as pessoas com a urna eletrônica. O simulador de votação traz nomes fictícios de partidos e candidatos. Quem acessa faz o teste para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e distrital. A ferramenta também é dirigida para eleitores no exterior ou em trânsito. Nestas eleições, mais de 10 milhões de jovens de 17 a 20 anos devem votar pela primeira vez. Um dos objetivos do simulador de votação do site do TSE é ensinar esse novo público de eleitores sobre os procedimentos da urna eletrônica. Maria Elisa vai votar pela primeira vez. Antes só acompanhava a mãe na hora da votação. Ela aprovou o teste virtual. Super simples, eles já te dão números para você simular seu voto e isso já ajuda bastante também, né? Porque você não vai digitar um número errado e tudo mais. Então já é bem didático mesmo, muito simples e muito fácil de acessar. Além do auxílio na internet, no Distrito Federal estão sendo feitos encontros com os eleitores. Eles servem para mostrar fisicamente como usar uma urna eletrônica. O objetivo nosso é também que tenhamos um dia de votação mais tranquilo, que haja menos filas, né? E às vezes as filas acontecem em razão de uma demora, uma certa demora na votação. Alguns eleitores têm realmente alguma dificuldade. Então, se o eleitor já levar os documentos, que a gente insiste, que é um documento oficial com foto, o título de eleitor também, porque lá nele existe a indicação da sessão eleitoral, e também essa colinha, né, esse papel com os números dos candidatos, o eleitor, consequentemente, vai votar muito mais rápido. E com isso a gente imagina que as filas então seriam menores. Religião, católico, evangélico, espírita. E então, vamos revisar os sinais? Religião, católico, evangélico, espírita. O Rio Grande do Sul tem uma das eleições mais disputadas. O estado é a quarta maior economia do país. O Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões de habitantes. O agronegócio ainda é o carro-chefe da economia na grande maioria dos 497 municípios. Mas os lucros com a exportação de plataformas de petróleo e gás, que no ano passado foram superiores às vendas de soja e de tabaco para o exterior, indicam um estado menos dependente do mercado de commodities. O estado é o quinto maior colégio eleitoral do país. Este ano, 8 milhões de pessoas devem votar e mais da metade dos eleitores são mulheres. 8 candidatos concorrem ao governo do estado: Vieira da Cunha, do PDT, Ana Amélia Lemos, do PP, José Ivo Sartori, do PMDB, Roberto Roubaina, do PSOL, Humberto Carvalho, do PCB, Edson Stivaletti, do PRTB, João Carlos Rodrigues, do PMN e o petista Tarso Genro, que disputa a reeleição. Mesmo com tantos candidatos querendo administrar um estado economicamente forte daqui do Palácio Piratini, a tendência é que essa disputa acabe polarizada, sem meio termo. Além de nós termos a tradição de uma oposição constante a nível interno, de um nível de competição no Rio Grande do Sul bastante significativo, né, de disputa de dois grupos que se consolidam, nós também temos uma outra característica que tem se alterado nos últimos anos, que é uma tradição do Rio Grande do Sul se colocar numa tendência oposta ao governo central.
E agora a disputa pelo governo de Santa Catarina. Segundo as Nações Unidas, dos 100 melhores municípios brasileiros para se viver, 23 são catarinenses. Santa Catarina é conhecida como a Europa brasileira. Os habitantes têm grande influência de imigrantes alemães e italianos. O Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia aspectos como educação, expectativa de vida e renda, é o segundo maior do país. A economia local é bastante diversificada. O complexo portuário de Itajaí, por exemplo, está entre os 120 maiores portos do mundo. Santa Catarina tem pouco mais de 6 milhões de habitantes, mas as cidades do litoral fazem esse número subir e muito na temporada de verão com suas belas praias. Sem falar nas festas típicas, como a Oktoberfest, que é considerada a maior festa alemã fora da Alemanha. No dia 5 de outubro, 4.859.324 eleitores vão às urnas. 8 candidatos disputam o governo. Afrânio Bopré, do PSOL, Cláudio Vinhati, do PT, Eupídio Neves, do PRP, Gilmar Salgado, do PSTU, Janaína Deitos, do PPL, Marlene Socas, do PCB, Paulo Bauer, do PSDB e o atual governador Raimundo Colombo, do PSD, que tenta a reeleição. Deputado estadual. Deputado federal. Senador. Campanha. Biometria. Cidadão. E então, vamos revisar os sinais? Deputado estadual. Deputado federal. Senador. Campanha. Biometria. Cidadão. Olá, eu sou Adelino Osores e sou tetraplégico. Ao meu lado está uma intérprete de Libras, que é a língua dos surdos. Nós estamos aqui para dar dicas muito importantes. Quando você encontrar uma pessoa cadeirante, pergunte se a pessoa precisa de ajuda e o que ela quer que você faça. Se a conversa for muito longa, procure se sentar na altura da pessoa cadeirante e não apoie na cadeira, que é uma extensão do seu corpo. Se a pessoa usar muletas, acompanhe-a no ritmo dela. Respeite as diferenças, aproveite para aprender com elas. Ajude também a construir um Brasil mais humano. Uma fortaleza do século XVII em Salvador vai ter toda a sua estrutura restaurada pelo IPHAN para receber visitantes a partir do ano que vem. Testemunha da nossa história, o Forte São Marcelo é o único em formato circular do Brasil. Há 4 séculos ele faz parte da paisagem da Bahia. O Forte São Marcelo, que está fechado há 3 anos, em breve deixará o atual estado de abandono. Em outubro será feita a licitação para as obras de restauração desse monumento colonial. A expectativa é de que os trabalhos sejam iniciados ainda este ano. Todo o processo será acompanhado pelo IPHAN, órgão que defende o patrimônio histórico e artístico nacional. Essas fundações, elas estão sofrendo diversos problemas do ponto de vista estrutural em função da ação do tempo e do desgaste natural da ação das marés. E o que a gente vai fazer ali é uma intervenção de consolidação dessas fundações. Elas perderam muito material que geraram esse problema estrutural. A gente deve fazer injeções ali com materiais inertes que vão consolidar toda a estrutura do forte, possibilitando a posterior recuperação do restante das estruturas, da restauração dos elementos arquitetônicos que estão ali em cima. Mas hoje nossa principal preocupação é o embasamento desse forte e a situação estrutural dele. O
O Forte de São Marcelo foi construído no começo do século XVII para defender as embarcações dos ataques dos piratas e também proteger a cidade dos invasores. O local foi marcante em diversos episódios históricos, como a Revolta dos Malês, a independência do Brasil e da Bahia. O bombardeio da cidade de Salvador foi em 1910, já no século XX, a briga dos coronéis que redundou nesse bombardeio. Então o forte tem uma certa importância que bombardeou também o forte de São Pedro, sabe, que é um complexo de fortalezas, né, que existiam aqui. A previsão é de que as obras sejam concluídas no prazo de 1 ano. Depois, o forte passará a ser administrado pela Prefeitura de Salvador, que pretende implantar aqui um espaço multiuso com a preservação da memória e explorado pela iniciativa privada. Haverá possibilidade de realização de eventos, exploração comercial e também a implantação de um museu, um memorial, uma espécie de memorial que conta a história da cidade, a relação da fortificação com a cidade de Salvador. Quando estiver revitalizado, o único forte em formato circular do país deixará de ser apenas contemplado de longe por baianos e turistas. Mas o que ser fotografado será frequentado e será mais um espaço histórico e cultural reintegrado ao conjunto dos encantos da Bahia. O Visual termina aqui. Nosso próximo encontro é amanhã às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau, bom dia. Bom dia.